Olá, este é o podcast Mães pela Graça. Eu sou a Jay, fundadora deste ministério e apresentadora deste podcast. Aqui no MPG acreditamos que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que falamos aqui. Desejamos que esse ministério possa encorajar, confrontar e confortar você em sua jornada. Seja muito bem-vinda. Olá, olá, querida Mãe pela Graça, seja bem-vinda a mais um episódio da nossa série Estações de Graça. E chegamos hoje a uma estação muito especial e que dura bastante tempo na vida dos nossos filhos. E para falar sobre isso, que é a hora de estudar, eu chamei a Cami. Vocês já conhecem a Cami muito bem aqui do MPG. Talvez vocês não saibam que ela é pedagoga e psicóloga e ela pode nos ajudar bastante com esse tema e por isso que hoje eu escolhi entrevistá-la para nos ajudar e nos trazer luz, né, sobre esse tema que às vezes gera tanta ansiedade. Cami, se apresenta rapidinho aí para quem está chegando de paraquedas hoje. Gostoso estar aqui, obrigada pelo convite. Eu sou a Cami, sou casada com o Edgar, sou mãe da Alice, de 6 anos, e sou prof e pedagoga já faz um tempinho, mas sou apaixonada por educação, por escola, por esse mundo todo. Então, muito gostoso poder falar um pouquinho disso aqui hoje. Que legal. Então, assim, como sempre, primeiro eu quero saber como que foi a tua experiência de mãe até aqui, né? Não, assim, sai um pouquinho do jaleco da prof e coloca aí, né, a capa de mãe. Me conte, assim, como que foi até hoje, né? A Alice está com 6 aninhos, certo? Uhum. Como que foi até hoje a jornada educacional da Alice? Como que tem sido para você tudo isso também? Vou contar, mas um bom pedaço envolve muita parte do jaleco, tá? Bom, nossos planos eram deixar ela em casa até 2 anos, mas isso não aconteceu. Então, com 1 ano, a gente precisou buscar uma escola e nós fomos em várias escolas, visitei vários lugares e acabamos escolhendo uma perto de casa, onde a gente sentiu muita paz. E ela ficou nessa escola por 4 meses e depois começou a estudar nas escolas onde eu trabalhava, né? Faz muito tempo que eu trabalho em escolas bilíngues ou internacionais. E antes mesmo de casar, eu olhava às vezes para a escola onde eu estava trabalhando e pensava assim: nossa, o dia que eu tiver filhos, os meus filhos vão estudar nas escolas onde eu trabalhar, né? Porque Deus me deu esse privilégio de trabalhar em boas escolas. Então, as estruturas eram maravilhosas, né? Eram escolas dos sonhos, aquela coisa linda, maravilhosa, uniforme de sainha. E, e com isso, com o passar dos anos, assim, o meu checklist pedagógico para minha filha tinha muitos itens. Uhum. E nos primeiros anos de vida dela, eu fazia questão, né, de ir atrás desses itens. Eu era aquela mãe leoa que queria garantir que a escola, que ela estava usufruindo do espaço verde da escola, que ela estava brincando, que ela estava tendo vários tipos de experiência, toda aquela coisa. E quando a Alice fez 4 anos, mais ou menos, nós começamos a nos incomodar com algumas coisas da tão amada escola. E foi bem aquela fase, né, que o que a professora fala é verdade absoluta. E foi assim, né, foram as primeiras coisas que a Alice começou a trazer. E assim, algumas coisas começaram a incomodar. E uma vez ela chegou em casa dizendo que ela queria celebrar o Halloween. E, e assim, né, na cabecinha dela de 4 anos, ela fez muita confusão sobre Halloween, que é muito perto do dia de finados, né? E aí esse tema, de repente, estava na nossa boca toda hora, porque ela tinha muitas dúvidas, ela perguntava por que a gente não comemorava aquilo. E aquele foi o momento assim que eu falei, acho que eu preciso buscar uma escola cristã para minha filha. E desde aquele momento assim, foi incrível porque Deus começou a trabalhar também na minha vida como profissional. Então, de repente, do dia para a noite, estar onde eu estava começou a não fazer mais sentido.
A minha última experiência em uma escola não cristã, uma escola laica, foi tão maravilhosa, né? Eu sei que Deus me colocou lá também. Mas assim, eu tinha uma sala dos sonhos, né? Era maravilhosa, a estrutura, o meu horário era bem flexível, o meu salário era muito bom. Era assim aquele lugar que qualquer pessoa diria: eu não acredito que você vai largar isso. E Deus começou a me incomodar justamente para eu largar isso, né? E com isso, além de todo esse ideal profissional, a minha filha perderia a bolsa que ela tinha na escola. Então, quando eu comecei a falar isso para as pessoas ao meu redor, todo mundo me achou louca, né? Meu Deus, você vai tirar sua filha, você vai sair de uma escola maravilhosa, onde ela pode ter a vida escolar dela aqui toda a jornada, né? Se preparar para um vestibular do que ela quiser, você vai tirar isso. E você vai sair. Enfim, foi bem difícil, assim. Mas o mais difícil foi começar a busca por escolas cristãs. Porque o meu ideal pedagógico era muito grande, né? E a primeira escola que eu visitei, eu fiquei chocada, porque ela não tinha nada do meu ideal, da minha listinha. Ela não tinha nada. Mas na conversa com a diretora, na visita, ela falou duas coisas que, assim, o Espírito Santo usou ela naquele momento, eu nunca vou esquecer. E ele falou comigo através da vida daquela diretora. A primeira coisa que ela falou foi assim: pode ficar bem tranquila, mãe, que aqui na nossa escola, apesar de a gente ser uma escola cristã, nós não vamos evangelizar sua filha. Nós vamos ensiná-la sobre o conteúdo programático curricular, é isso que ela vai aprender aqui. E naquela hora eu pensei, não, mas espera aí, eu estou buscando uma escola cristã justamente porque eu quero que ela seja evangelizada na escola, né? Então, talvez a minha listinha esteja meio equivocada agora nessa nova fase. Uhum. E a outra coisa que ela falou foi assim: quando a sua filha terminar o ensino médio, né? Vamos pensar, hoje ela é bem pequenininha, mas ela vai passar pelo ensino fundamental, fundamental 2, ensino médio. Quando ela chegar lá na frente, ela terminar, quem você quer que a sua filha seja? E quando ela fez essa pergunta, na hora veio: eu quero que ela seja uma serva de Deus. Eu não sei, eu não sei se ela vai ser professora, se ela vai ser médica, se ela vai ser artista, Uhum. mas antes de qualquer coisa, eu quero que ela seja serva de Deus. E a partir daquele momento, a minha listinha começou a ser desconstruída, né, pelas Uhum. minhas coisas, e começou a ser construída pelo que Deus queria. E a cada visita, né, eu orava, eu falava: Deus, por favor, me ajuda a não ter um olhar crítico, a não apenas olhar, né, aquela antiga listinha que o senhor sabe que eu tinha, mas coloca no meu coração, né, o que o Senhor tem. E quando a gente finalmente ali quase que escolheu uma escola, Deus mudou totalmente o rumo da nossa família e nós fomos morar no meio do mato, numa chácara. Uhum. E nós não tínhamos lá opção de escola cristã, nós não tínhamos nem opção de escola particular, que a princípio era uma prioridade para gente pagar uma escola particular para Alice. A nossa única opção era uma escola que ficava a 5 quilômetros da nossa casa, que era uma escola rural. E essa escola era parte de uma colônia ucraniana super católica, né? E essa era a nossa única opção. E foi nesse momento a gente considerou fazer homeschooling com a Alice, mas por alguns motivos a gente não deu continuidade, porque morando longe a gente não conseguiria nem fazer parte de grupos, né? Para ela ter convívio e tal. E isso já era algo que ela sinalizava, né? Necessidade de ter amiguinhos e tal. Mas foram vários motivos. E acabamos matriculando a Alice nessa escola. E por isso é tão bom, né, a gente saber que a gente está no centro da vontade de Deus, porque a palavra diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque às vezes eu parava e pensava: Deus, o que a minha filha tá fazendo nessa escola, assim, tipo,
Não era isso que eu queria. Nada, né, da lista. Nada disso. Não, pera, tinha bastante verde, não tinha? Tinha. Pronto, pelo menos uma coisa. Mas assim, né, a gente sabia, né, que Deus tinha nos Uhum. levado para lá e então a gente descansou nisso, né? A gente sabia que era lá onde ela precisava estar. E, e daí no ano passado a gente teve a oportunidade de novo, né, de voltar para nossa cidade e graças a Deus, Deus organizou tudo, né, no tempo certo. E aquela escola cristã que a gente tinha escolhido foi a escola também que me ofereceu uma oportunidade de emprego, né, depois de muita oração. E é lá que nós estamos hoje. Uhum. Então, essa é um pouquinho da nossa jornada. Eu acho essa tua história, assim, até aqui, né? A lista com 6 anos, Uhum. veremos o que vem pela frente, né? Mas, É. assim, como, assim, você teve tantas já experiências, né? Dentro desse universo escolar para sua filha mesmo, né? Não, assim, só profissionalmente, talvez menos, né? Do que ela, né? Porque você não chegou a dar aula em escola pública, né? Ou escola rural, por exemplo, né? Mas Uhum. assim, ela teve experiência, né, de escola particular, alto nível, assim, que é o sonho, né, do padrão terreno, assim, né, de Uhum. tipo, olha, né, conquistas e tal, né, acadêmico, nananã. Ela teve daí a experiência da escola pública, né, escola onde você não controla, né, quase nada. E é agora a experiência de uma escola particular cristã, né? Porque eu acho interessante, assim, que quando a gente pensa nessa coisa dos filhos irem para a escola, algumas de nós têm opções, Uhum. né? Que é, tá, eu posso pôr numa escola pública, ou eu posso pôr numa escola particular, laica, ou eu posso pôr numa escola particular cristã, ou talvez eu possa tentar um homeschooling, né? Como se houvesse, assim, um leque de opções. Mas essa mãe que tem essas opções é, assim, a menor porcentagem do nosso país. Né? A grandíssima maioria das mulheres no nosso país, das famílias, né? A gente está falando aqui com mães, assim, mas dos pais, né, desse país, não tem muitas escolhas diante de si, né? Tem muitas famílias que têm apenas uma opção, né? Que é colocar na creche pública, que é, né, dentro do seu do raio ali, né, geográfico que você mora, que você pode matricular seu filho e talvez tenha duas opções ali, né? Talvez, mas daí a fila e tudo mais. Então, assim, quando a gente fala de escolha, de opção, a gente já está falando de um privilégio. Né? Então, se você aí que está ouvindo tem como escolher, que bênção, sabe? Que bênção, né? E a gente sabe que a maioria das nossas ouvintes acaba tendo um pouco assim de opção, né? Nesse universo assim escolar, mas não é muito realista a gente pensar que isso serve para todo mundo, né? Assim, ai, olha, vamos escolher diante das nossas opções o que que é o certo, o que que é o errado, né? E por isso que eu gosto tanto do teu testemunho, porque dentro de tudo aquilo que você tinha construído na tua mente, no teu coração, né, daquilo que você achava que era o certo, Deus foi destruindo aos pouquinhos, né, e te mostrando assim o quanto em algumas fases da vida, em algumas estações, aquela opção que era inegociável para você se tornou tipo, não, nada a ver. Isso aqui para mim não faz mais sentido, né? É. Porque o meu coração é outro hoje. E aquilo que você achava assim que era o fim, né? Que você jamais ia colocar sua filha numa escola pública que não tem valores cristãos, foi uma experiência necessária pela qual vocês passaram e foi um aprendizado para vocês, né? E isso acho que acalenta aquela mãe que não tem essa opção, né? E também, assim, gente, esse episódio a gente não quer que seja polêmico, né? Porque tem tanta opinião a respeito de tudo isso. Existem escolas públicas muito boas também, né? A gente tá falando assim, parece que a gente tá falando como se fosse sempre horrível. Não é, né? Existem casos em que essa pode ser realmente melhor opção, às vezes, do que outra particular perto da sua casa, né? Então é interessante a gente pensar assim como cada caso é um caso, como Deus trabalha nos corações, né? Exatamente. E essa série, assim, eu acho que cada vez que a gente senta, né, para gravar uma roda, por exemplo, a gente sempre cai no mesmo assunto, né? Como Deus
mostra que o controle não é nosso, Sim. né? Porque nesse exemplo da minha vida, e tantos outros, né? Mas nesse exemplo, assim, desde o fato de ela não ter estudado na mesma escola, educação infantil inteira, assim, esse era um dos meus sonhos, sabe? Sim. Começar naquela escolinha com aquela turminha de amiguinhos e ir caminhando, né? Eu acho Uhum. importante para o desenvolvimento. Mas a minha filha não teve isso. Uhum. Tantas outras coisas que ela não teve, que a cada nova fase me mostrava isso, assim, não sou eu que estou no controle. Sim. Então Deus usou isso para trabalhar muito isso na minha vida. Uhum. Perfeito. E voltando um pouco, Cami, então, para essa tal lista de preferências, né? Assim, agora indo para o seu jaleco, para o seu lado profissional, né? Aconselhando assim as nossas ouvintes, aquelas que estão no processo, né, de fazer essa escolha, né, que podem escolher. Eu queria que você falasse um pouco assim sobre isso, né? O que levar em conta? Que idade, se ela pode escolher, né, claro. Uhum, Que idade que você acha, né, que é interessante, se isso varia, uhum. como que você vê, assim, quais, nós mães cristãs, né, o que que a gente tem que abrir o nosso olho, assim, quando a gente estiver visitando, o que que você acha importante a gente perguntar nos locais que a gente for conhecer? Uhum. Conta para nós um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro eu queria dizer que não existe regra, né? Cada Uhum, criança é uma criança e cada família é uma família. Então, o que funcionou para minha rotina familiar, né, para minha história, não é o que vai funcionar para todo mundo. Eu acho que quando a gente vai escolher uma escola, se você tem essa opção, se você pode visitar várias escolas, faça isso. Visite várias escolas, né? Esse é o momento que você vai ver o que tem disponível, né? E além de uhum. você procurar preço, né? Por exemplo, geralmente o preço é um fator importantíssimo, né? Sim, É claro. inegociável, né? Uhum, Se você só tem R$ 100 para pagar a mensalidade, você só tem R$ 100, você não pode visitar um lugar onde vai ser 1.000, né? uhum, uhum, E assim como o preço é algo inegociável, converse com seu marido antes, né? E veja o que mais é inegociável para vocês. Orem sobre isso, né? Acho que essa é a dica, assim. Eu demorei para fazer isso, né? Para mim era tão automático que a minha filha ia estudar onde eu estava e pronto. Mas a gente tem que orar, né? A gente tem que consultar o Senhor. Então, acho que a primeira coisa, assim, é o que é inegociável para vocês como família. Acho que isso já vai liderar muito aí, vai guiar muito uhum. o caminho de vocês nessa escolha. Também sugiro que seja um lugar onde você sinta paz, onde você sinta confiança. Não adianta colocar o seu filho numa escola onde você vai ficar com aquela pulguinha atrás da orelha, assim. Uhum. Mas eu não fui muito com a cara daquela pessoa, eu não gostei muito, achei meio perigosa aquela parte do parquinho. Não adianta, né? Senão você não vai relaxar, você não vai confiar. E muito do trabalho da escola depende da confiança e da parceria da família. Uhum. Mas isso também, eu acho que diz um pouco mais sobre as mães do que sobre a escola, né? Porque tem mãe que vai achar coisinha em todas, né? Então, assim, né? A gente tem que sentir que tá tudo tranquilo, mas tendo em mente que não vai ser perfeito, Não, né? Que, nunca. Gente, não existe escola perfeita. Não existe. né? Porque a escola é feita de seres humanos que erram. E Uhum, assim, a gente precisa ter isso em mente, assim, é um choque de realidade, assim, não existe escola perfeita. uhum, Então, isso é algo muito importante, né? Mas eu acho que você só vai de fato, né, conhecer a escola mesmo quando você já está lá dentro, quando o seu filho já está matriculado. uhum, Então, eu acho que é importante você perguntar, né? Por exemplo, se você está indo numa escola cristã, aquela perguntinha aquilo que a diretora me falou, né? O meu filho vai ser evangelizado nessa escola ou não? Essa escola só se diz ser cristã, uhum, mas não é falado sobre isso, não é ensinado sobre Jesus,
né? Jesus não é usado como exemplo dentro da escola, né? Ou, por exemplo, não como que é a questão de Dia das Mães e Dia dos Pais? Né? Porque Uhum, esse é um valor para nossa família cristã, né? O papel da mãe e uhum, o papel do pai. E também não estou levantando a bandeira de que se a escola que seu filho está não comemora, isso é um problema. Não. Mas, assim, acho que são perguntas válidas de fazer no início, né? uhum, uhum, Quando você já está dentro da escola, principalmente crianças pequenas, uma dica que eu sempre dou assim para as minhas amigas é quando vem o parecer, né, que é o parecer descritivo, né, a avaliação do seu filho que a professora escreveu. Tem escolas que mandam todo bimestre ou tem escola que é trimestral. Ali você vai conhecer muito da professora e da escola, porque tem professoras que de fato vão conhecer o seu filho. Elas vão observar o seu filho e quando você lê aquele parecer, você vai conseguir ver o seu filho, né? E tem professoras e escolas que não, que é algo mais genérico. São frases prontas, né? Colocadas ali. Então, esses momentos dos pareceres e das conversas, né? Das reuniões uhum, sobre os seus filhos é muito importante. Você vai ver ali o quanto que a professora de fato está se dispondo, né? A conhecer o seu uhum, filho, a investir na vida do seu filho. Então, eu acho que esse momento, assim, aproveite, né, para fazer uhum, muitas perguntas e sentir como a professora tá levando, né, o processo de desenvolvimento do seu filho. Outra pergunta que eu faria quando visito uma escola é do tempo de brincar, né, se a criança é pequena ainda. Como que é uhum. quando chove, que não vai dar para vir nesse parquinho? Eles vão brincar em outro espaço? Porque a gente sabe que o brincar é importante na infância. Em Mas Curitiba chove muito. pode até ser que a escola não tenha uma mega estrutura, Uhum, mas uma vez eu visitei uma escola bem pequena. Eles não tinham muito espaço, mas cada espaço era virado num espaço de brincar e uhum, transformado, né? uhum. Então, como que é levada a brincadeira, né, aqui Sim. nessa escola? Eu acho que são algumas coisas assim para gente prestar atenção pensando no ponto de vista do desenvolvimento, né, da criança. Uhum. Sim, muito interessante. E é, é interessante também a gente lembrar, né, que nós não, quando nós colocamos nosso filho na escola, seja lá, né, a opção seguida ou não, a falta de opção, né, que essa família tem, nós não estamos, às vezes a sensação, as frases que a gente ouve, né, ou a sensação que a gente tem é de estou entregando meu filho, né, e a gente não está entregando, né, a gente continua sendo as responsáveis pela educação dos nossos filhos, né? Isso significa estarmos atentas, né, a todos os detalhes que a Cami acabou de mencionar. Também estarmos atentas ao que está sendo falado em sala, ouvir, conversar. Esse exemplo que você deu, né, de ouvir a Alice falando certas coisas e buscar, né, e saber mais e tentar entender de onde está vindo isso, como que a professora tem abordado certos temas, porque às vezes eu sei assim que tem dois extremos de mães e pais aí, né? Um que fica muito em cima, que meu Deus do céu, né? Parece que nada tá bom o suficiente para o seu filho, e outros que entregam, sabe? Assim, de tipo, olha, essa parte é com a escola, essa parte não é comigo. E eu Uhum. só queria lembrar você, ouvinte, que não existe parte do desenvolvimento do seu filho que não é com você, né? É tudo com você. E isso não, só porque o seu filho está indo para a escola, mesmo se for integral, né? Você continua sendo a responsável de você que o Senhor vai cobrar lá na frente, né? Não é da professora. Então, a gente ficar atenta, né? Acho que esse equilíbrio, acho que seria interessante, Cami, você falar um pouquinho sobre isso, assim, sabe? Esse equilíbrio de delegar, que a gente vai delegar certas coisas, né, para a escola, sem entender que isso não é mais minha responsabilidade, Uhum. sabe? Eu acho que isso é um conflito, às vezes, difícil de equilibrar. Uhum. Eu acho que essa palavra, né? Eu ia falar quando você falou dos dois extremos, Uhum, é que a gente sempre tem que buscar o equilíbrio,
né? Então, sim, você está contratando uma escola ou você está levando o seu filho para uma escola pública, porque primeiro porque é obrigatório, né? Mas porque Uhum. você, a partir de uma certa idade, mas assim, com certeza você está confiando, né, naqueles profissionais, naquela instituição para te ajudarem no processo, Uhum. né, de educação formal do seu filho. Mas você não é isento da responsabilidade, né? E Uhum. aí, quando vem a escola, vai ter tentativas de te incluir nesse processo, né? A tarefa de casa é uma delas. É um momento da família. Ainda Uhum. mais quanto menor a criança, maior é o momento da família. Sim. Então, essa é uma tentativa da escola de te incluir nesse processo, porque tem pais, às vezes, que não sabem nem o que está sendo trabalhado em sala, né? Tipo, eu tô pagando, muitos nesse universo particular, muito assim, né? Tô pagando Isso, pra isso. vocês lidarem com isso, né? Mas, na verdade, aquilo ali, olha quantas horas a criança fica na escola, né? Ainda mais uma criança aí que precisa passar o dia inteiro. É muito tempo. Então, o que está sendo dito para o seu filho? O que está Uhum. sendo ensinado? O que está sendo mostrado como verdade? Né? E aí eu acho Uhum. um ponto importante a gente sempre pensar, por exemplo, lá, né? Minha filha estudou numa escola rural, parte de uma colônia católica, muito católica. Uhum. Mas o meu investimento sempre foi que a referência primeira dela fosse dentro de casa e não a escola, né? Então, Uhum. quando ela escutasse alguma coisa que viesse dar um conflito em alguma coisa que ela já escutou ou que, né, trouxe alguma dúvida, quem vai ser a referência dela sobre esse tema, sobre qualquer tema, né? Vai ser Uhum. a mãe, vai ser o pai ou vai ser a Uhum. professora? Uhum. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente delega demais para a escola, porque com o tempo a escola vai ser referência da criança, Sim. né? A minha mãe pode até ter me falado isso em casa, mas olha o que a minha professora está me explicando. Olha o que a Uhum. minha professora está mostrando aqui no livro, ó, que já foi comprovado, né? Os adolescentes. Não, mas isso já foi comprovado cientificamente. Uhum. E aí? E aí, onde é que a gente vai entrar? Então, Sim. a gente não pode perder esse lugar de referência na vida dos nossos filhos, esse lugar de autoridade que nos foi confiado por Deus. Uhum. Então, Isso envolve muito diálogo com os nossos filhos, né? muito, muito Envolve estarmos dispostas a conversar com eles, a ouvi-los, né? Às vezes a gente entra na rotina automática e tem poucos momentos de ouvir os nossos filhos e falar, e ministrar, e discipular ao coraçãozinho deles, né? No dia a dia. Eu lembrei agora você falando de um. Agora eu não vou lembrar o termo exato e quem que assinou esse termo, mas é uma expressão que se usa assim que o primeiro adulto que falar sobre certo tema com a criança se torna autoridade Uhum, sobre aquele assunto, né? uhum, Eu vi sobre isso em relação à sexualidade, assim, né? Tipo, se uhum, você nunca fala sobre esse tema com seu filho, né? Fica sempre empurrando com a barriga, porque é estranho falar, não sei como que eu vou falar, não quero falar errado, né? Alguém vai chegar e vai falar sobre esse tema, e esse alguém se torna autoridade na cabecinha da criança, né? uhum, Então, se a gente não gasta tempo conversando com os nossos filhos sobre os mais diversos temas, uhum. sobre tudo aquilo que eles estão vendo e tirando dúvida deles, né? A gente corre muito risco de que uma pessoa que não tem uma cosmovisão cristã se torne autoridade em certos temas, né, na vida dos nossos filhos. Não estou dizendo que outra pessoa que não seja mamãe é um problema, né? Mas se for uma Uhum. pessoa que não crê como nós cremos, aí sim, né? Pode Sim, vir a ser um problema. Então é muito, muito precioso a gente aproveitar o tempo que tem com os é. nossos filhos, né? Para estarmos vigilantes, né? De olho ali na agenda, na tarefa, né? Bem atentas e também ouvindo, conversando, né? Você falou esses dias, né, amiga, sobre como a Alice tem pedido esse tempo extra antes de dormir para conversar e que tem sido bom você aproveitar isso Isso. para conversar com ela, né? Olha que precioso. Porque eu acho que
vamos investir no diálogo, né? Sim, mas na realidade, às vezes isso é tão difícil, né? Porque a gente tá tão Na cansada. prática. A gente tá cansada, ou então quer vir conversar na hora que você tá ali administrando as panelas, tá cuidando para não queimar e a roupa tá na máquina, né? Então é difícil às vezes a gente estar disponível. E eu comecei a perceber que o horário favorito da minha filha contar sobre o que aconteceu na escola era antes de dormir. Óbvio, porque ela quer ficar mais tempo acordada, né? Mas Espertinha. assim, é o momento, né? Então, eu Uhum. não, eu não, eu não posso perder isso. Eu preciso estar Sim. aberta, né? Lógico que a gente não Uhum. vai passar a noite com ela contando, porque se deixar, ela vai. Mas Uhum. descobrir ali, porque às vezes o que, que a gente faz, né? A gente busca a criança na escola. Ai, como foi na escola? Bom. E pronto, né? Tem Acabou. criança que desenvolve, legal, mas tem criança que não. E às vezes, Uhum. essa criança que não, ela vai falar sobre isso em outro momento. Né? Na maioria das vezes, Uhum. elas vão falar sobre isso em outro momento. Ou talvez as perguntas pós-escola precisam ser diferentes, né? Então, ao invés de Sim. como Uhum. foi seu dia na escola, sei lá, qual foi a sua parte favorita da escola hoje? Uhum. Teve Uhum. alguma parte hoje que te deixou triste, brabo? Uhum. É uma parte Legal. que você não gostou muito, né? Teve alguma Uhum. coisa que a professora falou hoje que você achou demais? Ou teve alguma Uhum. coisa que a prof falou, sabe, assim, ser mais específico nas perguntas talvez ajude mais. E outra coisa que nos ajudou muito aqui em casa é que quando eu perguntava para Alice como foi o seu dia e ela falava foi bom, eu contava do meu, Uhum. porque ela também estava Legal. fora de casa e não sabe o que eu fiz, né? Mesmo que eu estava no Sim. trabalho, Uhum. então eu contava do meu, né? Falo até hoje, né? Conto coisas que aconteceram com os meus alunos ou desafios que eu tive na escola. Uhum. Às vezes, hoje a mamãe está muito cansada porque eu tive que atender muitos pais, enfim, né? E esse hábito, né? Porque às vezes a gente quer que a criança conte do dia dela pra gente, mas a gente não conta do nosso, a gente não Perfeito. modela esse tipo de Isso. conversa. Aham. Como que eles vão saber como que se conta do dia? Verdade, uma ótima sugestão mesmo. Eu ia te Então, perguntar quais perguntas a gente pode fazer, né, para arrancar mais, e eu achei isso muito legal, coisas mais específicas, né? Quando o uhum, meu mais velho começou a ir para a escola, eu lembro que era todo dia, filho, como é que foi? uhum. Bom. E assim, acabava ali. Aí depois, em outro momento, que a gente estava brincando juntos, sentados no Isso. chão, dando uma volta, e ele desatava a falar e me contar um monte de coisinhas, assim, né? Uhum, exatamente. Então, essa expectativa de entrar no carro e falar, talvez, né, depois, mas Talvez não aconteça, né? prezar por esse momento, por ter um momento onde você vai ter essa conversa, né? Gostei muito dessas sugestões. E você passou por algumas adaptações escolares, né, com a Alice. Quando a gente, assim, nas redes sociais, né, no começo do ano, todos os Instagrams de educação, né, de filhos e tal, ficam falando aí de adaptação escolar, mas geralmente foca muito ali nos pequenininhos, assim, né? Uhum, É, que é mais normal, que tem uma certa dificuldade ali, né? Mas queria que você falasse dessa fase, assim, dos pequenininhos, que uhum, tem, né, esse momento de adaptação e como nós, mães, podemos ajudá-los, mas também para essas crianças que trocaram de escola, né, que estão passando uhum, por aí por uma mudança. O que você acha, assim, que é importante para que a gente possa auxiliá-los nesse período? uhum. Eu acho que tudo começa lá na escolha, né? Que, como eu falei, você estar no lugar onde você confia. Uhum, Só citando rapidinho, quando eu coloquei minha filha numa escola onde eu não pude escolher, eu fiz questão de conhecer a professora. Isso para mim é uhum, muito importante, né? Saber ali quem ia trabalhar com ela, quem ia estar com ela, conhecer talvez algumas pessoas que trabalhassem ali na escola. Então eu fui ali algumas vezes conhecer a secretária, quem ia receber ela, né? Então era o que eu podia fazer dentro da realidade ali do momento. Então, confiar. Acho que esse é o primeiro lugar. E se você tem dificuldade nisso, como a Jay falou, né? Mas às vezes a gente sempre vai achar uma coisa ruim. Entrega para Deus, né? Pede para Ele te dar essa paz, te mostrar e confia nele, né? Isso sim, antes de tudo. uhum, Uma outra coisa importante, assim,
é que existe uma diferença entre você deixar o seu filho chorando na escola e você deixar o seu filho em sofrimento na escola. Explique. E quem vai te ajudar nisso é a professora, né? Então, por isso que você tem que confiar nela. Porque você deixar uma criança chorando, talvez seja necessário, né? Porque vai ter ali a quebra, né? Do momento com a mãe, ou com o pai, ou com a avó, enfim, quem for, às vezes, deixar a criança na escola, né? Então, aquela rotina que a criança está acostumada de ficar em casa, de ter uma vida que ela já está acostumada, mudou, é tudo muito novo. Então, o choro, né, pode ser um indicador disso. Mas pode ser que você dê as costas e ele vai parar de chorar, ou a professora vai conseguir incluí-lo nas atividades, na rotina da escola. Para cada criança isso leva um tempo diferente, né? Mas a criança vai parar de chorar, ela vai entender, ela vai gostar, ela vai aprender. Agora, a criança que vai ter mais dificuldade na adaptação, a gente vai ver, a professora vê que a criança está em sofrimento, né? Aquela criança que sim vai demonstrar pelo choro, mas também vai demonstrar de outras formas, não vai querer comer, não vai parar de pedir pela mãe, né? Tem alguns outros indicadores que a gente vê ali na criança pequena, né? E aí, quando você confia na escola, você sabe que se a professora identificar, né, que a criança está em sofrimento, eles vão te ligar. Então, você precisa descansar nisso, né? Que você vai ser chamada se o teu filho está em sofrimento. Quando o combinado com a professora nesse processo de adaptação, ele é extremamente importante. Você seguir o que a professora diz, né? Então, se a regra, por exemplo, mãe, não entra na sala, porque vai ser mais difícil você sair, mãe, não entra na sala. Respeita o que a professora está dizendo, né? Ela tem ali 10, 15 para controlar numa adaptação escolar, né? Então, siga, ela também tem experiência nisso e isso tem que ser validado, né? Então, esses combinados valem muito a pena a gente seguir, porque eles nos ajudam. Ou então, mãe, então vamos fazer assim, você vai trazer ele até a porta da sala, eu vou pegar ele no colo, tá? Você vai se despedir, eu vou pegar ele no colo. Quando eu pegar ele no colo, sai, vira e sai. E não olha pra trás. Tipo, ó. Vai virar estátua de sal. Vai virar estátua de sal. Então, faça isso. É importante a gente seguir esses combinados, porque muitas vezes a nossa ansiedade interfere na adaptação da criança, na ansiedade da criança. Ela tá vendo que para você aquilo ali também não tá muito certo, e tudo bem, né? Tem muita mãe que passa por isso, muito pai que passa por isso, tá tudo certo, não tem nada de errado com isso. Mas a gente precisa ajudá-los, né? É uma nova etapa para todo mundo. E a gente precisa, nós que somos a parte madura do relacionamento, a gente precisa ajudá-los, né? Algum disfarce a gente tem que ter ali, né? Não dá pra transparecer. Eu lembro, gente, quando o meu mais velho, né, teve a experiência de eu deixar ele na escola, às vezes ele chorava, mas assim, passava 5 minutos, tava tudo bem, né? Ele já me mandava uma mensagem que ele tinha parado e tal. E eu indo pro trabalho aos prantos no carro, né? Eu chorava, assim, eram uns 20 minutos que eu dirigia chorando, ouvindo louvor chorando, né? Ai, Senhor, o que será de nós? Ele chorou de novo. É o 5º dia, ele ainda chorou, né? Aquela coisa. Eu vou ter que largar meu emprego, né? Aquela coisa. Tipo assim, a gente vai, né, pra lua, assim, com as possibilidades, né? Com o cenário que a gente põe na nossa cabeça, assim. Mas na frente da criança, né? Aquela. Tá tudo bem, filho, né? Vai ficar tudo bem. Sim, a gente precisa, sem falar a verdade para os nossos filhos, né? Isso não só não nesse mentir, momento, né? Mas, sei lá, se você falou que vai acontecer alguma coisa, né? Se ele fizer tal coisa, cumpre. E nessa situação é a mesma coisa. Se você falou pro seu filho, porque você não conseguiu ali desgrudar na hora do tchau e tal. Não, mas eu venho te buscar mais cedo. Muita mãe fala isso. Eu venho te buscar mais cedo. Vai buscar mais cedo, né? Então, cumpra o que você falou. Isso é muito importante, porque se você falar que você vai buscar mais cedo e você não vai,
no dia seguinte ele vai chorar mais ou pior, né? Se é Uhum, pior. sim. Eu já vi falarem assim, eu vou ali fazer xixi, eu já volto, e Uhum. vai embora, Vai né? embora, é. Ah, gente, Então, eu, assim, uma regra minha do meu marido, assim, era a gente sempre ia se despedir, mesmo que deixasse ela chorando na despedida, né? uhum, E cumprir. E precisou. E também, se a escola liga, né? Porque daí tem mãe que é o contrário, né, gente? uhum, Deixa na escola e vai. Sei lá, tem que trabalhar, tem outras coisas, né? sim, Mas assim, se a escola ligou, vai buscar, né? Isso é importante. uhum, Falando um pouquinho dos mais velhos, sim, não é só os pequenininhos, bem pequenininhos que choram, tá? sim, Tem uhum, velhas que passam por isso. A minha filha foi bem tranquila, assim, em geral, no começo, mas já tivemos episódios de dificuldade na adaptação com 5 anos, né? E esse ano, ela está com 6, começando o primeiro ano, e ela estranhou a chegada no ensino fundamental. uhum, É uma adaptação que a gente está tendo que trabalhar em casa, como família, né? De ressignificar como que vai ser a escola a partir de agora. Então, é um papel nosso também, porque na escola ela não tem esse tempo de conversar, de perguntar, é em casa. E 2 dias atrás mesmo, eu deixei ela na escola e chegamos juntas, né, gente? Porque eu trabalho na mesma escola que ela. E ela não queria ficar na sala, começou a chorar. Mas ela não começou a chorar uma mãe, assim, ela começou a chorar muito. Nossa, e aí? Como que você lidou com isso? Você precisava ir trabalhar? Ah, exatamente, eu precisava ir trabalhar, tinha prova de aluno marcado, o aluno esperando. Uhum, Então, eu já apareci na frente da porta da professora, né? Já sinalizei para ela que a Alice estava chorando. E aí ela veio. E uhum, aí nisso eu também vi que a coordenadora ali do segmento da minha filha também estava no corredor. E aí já sinalizei também que ela estava chorando. Então as duas se aproximaram e começaram a conversar com a Alice. E aí elas começaram a primeira etapa, né? Tentar desgrudar do colo da mãe. uhum. É por partes. Conseguiram, assim, né, desgrudar ali. E eu, né, acolhendo, tá? Eu não. Acolhendo, filha, tá tudo bem, você sabe que a mamãe precisa trabalhar. Hoje nós vamos sair no mesmo horário, a mamãe não vai ficar até mais tarde. Quando acabar o dia, eu vou te buscar na sua sala, como sempre, né? Então eu ia reafirmando algumas coisas assim. E aí, dali a pouco, né, a coordenadora olhou para mim e falou: Não, então pode ir, mamãe, que agora a Alice vai entrar na sala. Quando ela falou isso, eu dei um beijo e saí, sem olhar para trás. Quando eu cheguei na minha sala, que é no final do corredor da sala da minha filha, eu já queria chorar, né? Porque, meu Deus, que mãe que deixa a criança desse jeito. Olá, gente, não muda, viu? E aí fiquei espiando, né? Ah, mas isso aí, eu faço isso mesmo. Aí passa uma professora e assim, eu falo, Alice já parou de chorar? Aí uma olha assim, não, ela foi andar com a coordenadora, foi dar uma volta. Deu, então tá bom, né? Daí eu finjo que tô trabalhando, mas tô lá pensando nela. Aí daqui a pouco já vieram me avisar, não, ela parou de chorar, já tá na sala. Então tá bom, gente, fechou. Fechou. A gente tem que ser firme nessas horas, né? Ao mesmo tempo, né? Que a gente entende, acolhe. Como É, é difícil, né? Esse equilíbrio. A gente falou sobre firmeza bastante, né? Nessa série também em relação ao sono e tal. E quando é. chega essa fase, né? Como a gente também precisa, né? Ser firme. A gente já. Às vezes eu ouço assim, falar assim: será que eu fiz a escolha certa? Será? Aí a gente fica titubeando, assim, talvez não fez a escolha certa, né? A gente também já falou sobre isso aqui, que a gente às vezes erra na nossa escolha mesmo. Mas, assim, a gente precisa ficar firme por um bom tempo, pelo menos, né? Assim, não é no primeiro choro, na primeira semana, né? Assim, tem que dar um tempo para saber, tem que colher mais informações, né? Para chegar à conclusão de que realmente não vai dar para seguir daquele jeito, né? Ou fez a escolha errada, enfim. Uhum. Imagina se você cede nessa hora e fala, então tá, fica aqui na sala com a mamãe enquanto você tá lá, né, aplicando a prova. Imagina, né? É, Aí vai virar moda, né? Toda semana, todo dia ela vai. Então, assim, como é importante ter
essa firmeza, essa certeza de que é ali que ela tem que estar naquele momento e pronto, acabou, né? Não tem muito o que a gente fazer. Mas eu acho interessante também a gente lembrar como, acima de qualquer coisa, nós somos filhas de Deus e representantes do reino de Deus nessa terra, né? Através das nossas famílias, né? E claro que a nossa prioridade nessa fase de filhos, assim, né? De filhos dependentes de nós, é claro, educá-los do caminho do Senhor, instruí-los do caminho do Senhor, seja lá como é a rotina de cada uma, né? Mas a gente não perde o papel de embaixadoras do reino, né? E eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, assim, como que a família cristã, estando ela numa escola, fazendo parte de uma comunidade escolar cristã ou não, particular ou pública, ou fazendo parte de uma comunidade de homeschoolers, né? Uhum. Onde ela estiver inserida, assim, né? Como que essa família pode continuar tendo esse papel como seu papel primordial, né? De embaixadores do reino. Eu acho que, em primeiro lugar, nós, como cristãos, nós fomos chamados para servir. Uhum, Então, a gente também tem que servir a escola, né? Porque ela é uhum, parte da nossa comunidade. uhum, Então, talvez na escola particular que você está, você possa se voluntariar para ajudar no horário da saída, no horário da entrada, num evento que vai ter na escola, enfim, né? Eu tenho certeza, assim, que esse é um diálogo que a escola gostaria de ter com você. Mesmo que uhum, seja para dizer não, né? Mas para uhum, saber desse seu desejo. Mas nós, por exemplo, aqui na minha casa, o lugar que nós mais servimos até hoje foi na escola não cristã, rural, no meio de uhum, uma comunidade católica, uhum, porque o senso de comunidade lá era tão forte que era muito comum a comunidade ir na escola, ajudar a pintar a escola, ajudar a uhum, mudar os móveis de lugar, fazer eventos para arrecadar dinheiro para a escola, porque o que o governo manda não é suficiente. E nós nos uhum, envolvemos, né? E eu achei tão legal que semana passada, já faz 8 meses que nós não estamos mais lá. E semana passada nós encontramos uma pessoa da escola que olhou para o meu marido e falou assim: Nossa, eu quase te liguei semana passada para você vir nos ajudar, porque você nunca disse não. uhum. E eu achei tão legal, assim, né? Porque esse é Sim. o nosso primeiro chamado. A gente não está fazendo isso pela escola em si, né? Lógico que é muito bom e tal, mas a gente está fazendo isso para Deus. E Uhum. isso impacta as pessoas, né? De alguma Sim. forma. Uhum. Então, eu acho que a gente precisa ter essa mentalidade de servir a nossa escola. Às vezes a gente reclama, né? Poxa vida, olha só esse muro dessa escola, o jeito que tá pichado, ou tá sujo, ou Uhum. a escola só tem cone quebrado no estacionamento, não sei. São tantas as reclamações possíveis da gente fazer. Uhum. Mas será que a gente vai lá ajudar, né? Uhum. Uhum. Eu acho que é algo a se pensar, assim. Uhum. E outra coisa, eu acho, é a gente tratar todo mundo com respeito, né? Às vezes, quando mexem com o nosso filho, não. Daí, Leoa. daí não dá, né? Daí a Uhum. conversa já é diferente, porque aí a gente se imune, né? De toda aquela cultura que existe em relação a isso, de defendermos os Uhum. nossos e tal. E, e eu defendam. Se você sente que existe Por essa favor, necessidade, por vá lá e favor. defenda. Mas a gente precisa ter empatia. Né? O que eu gosto muito de trabalhar numa escola cristã hoje é que a minha diretora sempre fala: nós estamos num lugar cheio de pecadores. Todos nós fazemos coisas erradas todos os dias. A Uhum. única diferença que a gente tem é que a gente sabe de onde vem o nosso socorro, né? Uhum. E é verdade, a escola é feita de pessoas que vão errar. Uhum. E às vezes foi algo inesperado, às vezes a professora realmente não viu que o coleguinha ia morder o seu filho. Uhum. Uhum. É péssimo, gente, eu sei, é péssimo, mas pode acontecer. Uhum. Então, qual é o nosso grau de respeito e de empatia, né, ao ir tratar sobre isso na escola? Uhum. Mas também não estou dizendo isso para a gente se isentar, né?
Não, a gente, Uhum, se a uhum. gente vê algo, nós somos parte dessa comunidade e a gente precisa é, ir mostrar a nossa opinião, pelo menos isso, né? Então, se Sim. você tá vendo algo ali que não tá sendo legal, é, não vá com a intenção de julgar e apontar o dedo, né? Mas vá como parte daquilo, né? O que nós Uhum, podemos fazer como escola para mudar essa situação, porque uhum, o jeito que tá, na minha opinião, não é muito uhum. legal, É, né? e é questão até de sermos instrumentos de mudança, né? Isso, Assim, Deus pode estar usando a vida da nossa família naquele lugar para com certeza. operar algum tipo de mudança, não por causa do seu filho alecrim dourado, né? Mas por causa daquela comunidade inteira, né? Com a qual ele se importa da mesma forma com todos, né? Não só com o nosso filho. A gente às vezes fica tão focado naquilo que o nosso filho precisa e tal, e esquece que todas as crianças ali, né, têm o mesmo valor, a gente não esquece disso, mas a gente não age como se soubesse às vezes, né? E chega lá exigindo tantas coisas, assim, né? Como se pudesse exigir daquela forma e quando aborda alguns temas que precisam de mudança, fazer, como você falou, né? Com respeito, sem se acovardar, né? Eu acho que é importante, mas ao mesmo tempo lembrar que são todos relevantes e importantes ali, né, no processo e como é importante, né, assim, não é assim, resolva a situação do meu filho, mas às vezes você olha para aquela situação e pensa assim, poxa, essa situação me mostrou que a escola está falhando com a questão X, né? E eu acho que seria importante vocês reverem a forma como que vocês lidam com isso, porque aconteceu dessa forma com meu filho e já passou, aconteceu, foi resolvida a situação dele especificamente, mas eu acredito que vocês precisam criar um novo protocolo para esse tipo de coisa, enfim, né? São Sim, situações que às vezes acontecem com uma criança, mas que geram uma transformação necessária, né, para aquele sim. lugar, para aquela comunidade. E até chegar com sugestões, né? Às Uhum, vezes você de fora tá vendo uma possibilidade de resolver aquele problema, talvez de um jeito que a escola não tá vendo, que tá dentro ali do problema, né? uhum, Então, às vezes também chegar com sugestões é algo bem válido. uhum, E, e para concluir a tua pergunta, eu acho que nós como família, famílias cristãs, a gente tem que buscar isso, o ensino da palavra, o ensino, né, do evangelho para os nossos filhos. Isso é um mandamento, né, para a gente. Está lá que a gente precisa inculcar a palavra na mente dos nossos filhos. uhum, A responsabilidade maior disso é nossa, né, uhum, como família. Se você tem a possibilidade de escolher uma escola cristã, eu te aconselho a escolher. uhum, Se isso faz parte da sua realidade, da região onde você mora, do valor da escola, enfim, são tantos fatores, né? uhum, Mas mesmo você fazendo isso, que nem hoje eu vivo uma realidade muito gostosa com a minha filha, né? De escutar o que ela tem aprendido sobre a Bíblia na escola. Fui levar uma questão da minha filha para a professora dela, e já aconteceu isso em outros momentos da vida escolar dela, e as professoras sempre direcionaram o problema, né? Essa professora olhou para mim e falou algo que eu não esperava. Ela falou assim: "Puxa, eu vou estar orando pela vida da sua filha". E eu falei: "Gente, tipo, eu nunca escutei isso, né? Porque eu nunca trabalhei uhum, de cristã e nem a Alice estudou". uhum, Então, tem sido muito gostoso, mas mesmo a gente podendo escolher uma escola cristã, a gente não está isento dessa responsabilidade. A maior uhum, responsabilidade é nossa. Então, a gente não pode terceirizar isso para a escola, né? uhum, Eu acho que é um privilégio hoje quem pode colocar o seu filho numa escola cristã, porque vai uhum, ser mais um ambiente, mais uma opção, né? uhum, E depois eu escutei alguém falar assim: poxa, mas eu visitei tal escola cristã, mas eu não senti muita segurança ali no ensino mesmo curricular das coisas, né, e tal. E eu compartilhei o meu testemunho, né, de quem eu quero que a minha filha seja quando ela terminar o ensino médio. E eu penso assim,
a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas, né? Então, quando a gente busca isso, o reino para a vida dos nossos filhos, e para nossa, claro, né? Mas quando a gente busca isso para a vida dos nossos filhos, eu creio que Deus vai nos direcionar no momento certo a procurar uma outra estrutura, um outro tipo de ensino, algo mais focado, porque ele vai ter que passar no vestibular, ou porque ele vai fazer uma universidade fora, enfim. Eu creio nisso, né? Que Deus vai nos direcionar, porque a gente está buscando o reino dele em primeiro lugar. Então, a gente tem, né? Eu e a Jay, a gente é privilegiada que os nossos filhos estão em escolas cristãs, mas em momento nenhum a gente pode terceirizar isso para a escola. Não é responsabilidade da escola ensinar os nossos filhos única e exclusivamente, né? Pelo contrário, mais um lugar, mas é em casa que vamos aprender. E se você não tem essa opção, né, não faz parte da realidade, você não considera o homeschooling como uma realidade para sua família, o seu papel continua sendo o mesmo do meu e da Jay. Né? Instruir Ensinar os filhos. Perfeito. A gente nunca pode olhar para nenhum lugar que faz parte ali, né, da educação dos filhos, tanto o Ministério Infantil, né, outro assunto às vezes que também cai nesse discurso, quanto a escola, quanto, sei lá, contraturno que você põe seu filho. Nenhum desses lugares está lá para suprir algo que é só nosso, né, que é a responsabilidade dada por Deus. A autoridade sobre a vida dos nossos filhos é nossa. Né, nós, naquele momento que tá ali com a professora, a gente ensina, né, olha, a professora é autoridade, respeita a professora e tal, né, mas sobre a vida deles, né, sobre a infância deles, né, sobre tudo isso, é a autoridade dos pais, né, isso não se transfere para a escola em nenhum momento, e eu gosto de olhar, assim, para a escola como um apoio à família, né, assim como o Ministério Infantil também na igreja, né, um apoio, mas o lugar, né, o fundamento ali onde a gente vai ensinar todas as coisas, onde a gente vai alicerçar o ensino, seja ele ensino cristão, ensino acadêmico, é no lar, né, tá, mas talvez você não seja uma pessoa, às vezes tem, né, situação dos pais não terem nem estudo, gente, essa situação é real, mas eles conhecem a palavra de Deus, né, eles podem ensinar para os filhos e podem estar em cima, né, conferindo, então assim, trazer de volta para o coração essa responsabilidade, esse privilégio, né, que bênção isso, que bênção é poder ser os primeiros que pregam o evangelho para os nossos filhos, né, isso é maravilhoso. E Cami, eu quero muito saber qual é a graça peculiar que você está vivendo hoje, além de bater altos papos à noite com a Alice antes de dormir. Eu acho que tem sido bem no tema do episódio de hoje, essas descobertas. A descoberta da matemática. Ai, que demais, sim! Da história da escrita, né? Que antigamente eles desenhavam nas cavernas, e daí depois eles desenvolveram, e ela vem contando aquilo assim, tipo, com tanto gosto, né? Tipo, uma descoberta incrível. Então tem sido mesmo, assim, muito gostoso poder acompanhar isso e curtir, né? Porque muitas vezes, assim, eu sinto às vezes que passa despercebido, né, na correria e tal, e eu tenho conseguido curtir isso junto com ela. Nos momentos da tarefa. Ano passado foi muito desafiador, Deus me ensinou muito, assim, durante esse processo da tarefa de casa, e hoje tô um pouquinho melhor, ainda tenho muito a aprender, mas tem sido muito gostoso acompanhar essas descobertas. Ai, que delícia, que a gente possa curtir, né, cada pedacinho e não ficar torcendo pela próxima fase, mas curtir a estação atual. Obrigada, minha amiga, por ter participado desse episódio, por ter compartilhado do seu conhecimento. Semana que vem tem roda de mães sobre esse assunto. Eu e a Cami, mais duas mamães aqui do MPG, a gente vai bater papo, outros papos ainda sobre esse assunto. Então, voltem na semana que vem, uma semana abençoada, queridas. Muito obrigada por estar por aqui mais uma semana.
Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para conhecer outros conteúdos e siga-nos no Instagram no @mãespelagraça para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. E não se esqueça de nos contar se esse episódio encontrou seu coração de alguma forma. É sempre uma alegria saber. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.